Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Acredita-se que ele está escrevendo sua última carta. E como acredita-se que Paulo está escrevendo sua última carta, essas últimas palavras, nós podemos prestar bem atenção que já nos últimos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, aliás, ela é uma carta quase, praticamente voltada mesmo para uma relação pessoal entre Paulo e Timóteo. Primeira carta é um pouco, a gente vê um pouco de diferença, porque nós vemos mais ali Paulo ensinando Timóteo como tratar com as ovelhas, com os idosos, com os jovens, enfim, como consagrar obreiros. Mas já na segunda carta parece mais assim algo particular, algo pessoal. Porque o que nos dá a entender aqui, quando Paulo diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Mas no verso 6, antes ele diz que ele já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, acredita-se que essa carta foi escrita por volta do ano 67, ali próximo, próximo ali já da morte do apóstolo. Embora alguns dizem que foi pelo ano 57, mas como Paulo morreu entre o ano 64 e 67, como é que ele, e essa última carta dele, ele fala que está perto de morrer, como é que ele foi escrever essa carta lá pelo ano 57? Então a gente não vê sentido nisso. Quem estava reinando aqui no momento, aliás, o imperador no momento aqui, era o imperador, que agora deu um branco. Quem? Não, o imperador Alexandre não. Então o imperador nesse momento aqui, irmão, que estava reinando, ele mataria de fato, Paulo já tinha sido julgado, ele decapitaria Paulo lá em Roma, ele estava preso nessa prisão, não naquela primeira prisão que ele foi preso numa casa, numa prisão domiciliar, mas agora de fato Paulo está preso numa cela, e ali ele foi decretado a sua pena de morte, como um herege, como um inimigo político, por conta da sua pregação. Parecia que Paulo queria criar um motim, um alvoroço, levantar um grupo para tentar resgatar Israel do Império Romano. Isso foi também uma das acusações também que pesou contra Jesus, e sempre pesou contra a igreja, desde que a igreja estava lá, aliás, desde que
que Jerusalém estava dominada pelo Império Romano. Então foi uma também das acusações do apóstolo Paulo. E como um cidadão romano, ele teve o direito de ser decapitado, ele não pôde ser crucificado ou ter outra morte, como eles matavam as outras pessoas de outras nações. Então Paulo teve o direito de ser decapitado. E vale lembrar também que após a morte de Paulo, Paulo foi morto, foi assassinado, né? Foi decretada a sua sentença pelas autoridades políticas, claro que com influência também das autoridades religiosas lá de Jerusalém. E vale ressaltar também que pouco tempo depois também o apóstolo Pedro também foi morto. Todos dois, certo? Morto pela mão do mesmo imperador. Imperador Nero, né? Muito bem lembrado. Imperador Nero, um louco, né? Que fez muitas loucuras lá no Império Romano, inclusive queimando 10 bairros de Roma, matando a sua própria mãe e pessoas da sua própria família, porque ele não queria ninguém dando palpite no império dele. Ele queria ter autonomia e ninguém podia dar palpite lá. Se alguém falasse alguma coisa, ele mandava matar. Um pouco parecido como a forma de domínio, né, daquele presidente da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, aliás, né, da Coreia do Norte. Ali, se falar algo lá dos cidadãos, se falar alguma coisa contra o domínio dele, o reinado dele, o império dele, acaba sendo morto. Ele mandou matar próprios familiares deles, né? Próprios familiares deles. Então são homens literalmente insanos pelo poder, loucos pelo poder. E lá está Paulo. Paulo ali, irmãos, no final da sua carreira terrestre, no final da sua vida terrena, ele já, em algum momento, ele já se identifica como sendo um velho, como sendo já um homem de idade. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, na vida desse homem de Deus, as suas últimas palavras, eu estava ali meditando a respeito dessas palavras que Paulo está dizendo, que Paulo está consciente que ele vai morrer. Paulo está consciente que ele vai ser decapitado, está apenas esperando o momento do carrasco chegar e levar ele para esse momento terrível. E Paulo, meu irmão, ali com certeza com a sua alma angustiada, como qualquer outro ser humano ficaria. Não que ele tivesse desesperado ou querendo sair correndo dentro da cela, mas obviamente se Paulo pudesse ter um livramento daquilo, honrando o nome de Cristo, ele obteria esse livramento. Então Paulo está ali angustiado, está ali triste. Você vê que muitas vezes ele fala que escreveu cartas com lágrimas, escreveu cartas chorando, porque a caminhada desse homem foi uma caminhada muito árdua. Ele andou por todo o Império Romano, pregando o Evangelho, abrindo igrejas, fundando igrejas em muitas cidades do mundo, dentro do Império Romano naquela época. E a preocupação de Paulo sempre era, nós vamos ver isso na carta, lá aliás no livro de Atos, que é um livro histórico, nós vamos ver o interesse de Paulo de querer voltar e passar pelas mesmas cidades, para rever as igrejas que ele fundou, que ele abriu, para ver se está tudo bem, para ver se está caminhando. Nós podemos observar também o cuidado que Paulo tinha com as igrejas. Nós vemos lá em Coríntios, por exemplo, que lá no capítulo 1, logo, Paulo dizendo que recebeu informações da casa de Cloé, que estava havendo uma contenda lá no meio da igreja. Então, quer dizer, isso dá a entender, né? Mostra claramente que o apóstolo ele era preocupado com as igrejas. Aonde ele podia achar informação das igrejas, ele buscava informação, eram em cidades distantes, mas sempre que ele sabia que alguma pessoa estava mais próxima, ele mandava chamar para pegar como é que está a igreja lá, como é que anda a igreja. Você vai ver nas cartas que Paulo tem escrito, que sempre ele está escrevendo essas cartas baseadas nas informações que ele está tendo das igrejas, de irmãos que vêm até ele e dizem como a igreja está, como nós vimos lá o exemplo, por exemplo, das cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Você vai ver Paulo escrevendo aquela carta aos Tessalonicenses, dizendo que está feliz, porque foi informado que os irmãos Tessalônica estão guardando a fé, estão perseverando na verdade. Então, sabe, irmão, era um homem que abria a igreja, mas que ao mesmo tempo, apesar dele não pastorear a igreja, ele estabelecia presbítero, ou mandava um dos seus cooperadores, no caso de Timóteo e outros, estabelecer presbítero nas congregações, pastores nas congregações, mas ele estava ali fazendo algum tipo de supervisão, mesmo não sendo um bispo, mas sendo um apóstolo, mas ele fazia uma supervisão nas igrejas que ele abria. Ele tinha um cuidado, que a igreja tivesse sempre guardando a palavra, tivesse sempre andando dentro da verdade. Nós vimos isso também lá
em Atos capítulo 20, Atos capítulo 19, lá pelo verso 20, quando o apóstolo Paulo está se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso, e ali houve um momento de choro, um momento de lágrimas, onde Paulo disse que nunca mais eles veriam o rosto dele, e Paulo tinha que ir para Jerusalém, não sabia o que lá ia acontecer, a não ser o que o Espírito Santo lhe revelava de cidade em cidade onde ele passava, que lhe esperava cadeias, tribulações e sofrimento. E ali, meus irmãos, Paulo deixa claro ali, a partir do verso 29, o cuidado que ele tem com a igreja, a advertência que ele dá aos presbíteros e aos bispos da igreja, que eles tenham cuidado, porque dentro da própria igreja vai se levantar homens que vão distorcer a palavra, que vão prostituir o evangelho, que vão querer tornar os discípulos seus seguidores. Então nós vemos, irmãos, que Paulo de fato foi um homem zeloso. Nós vemos até em Coríntios, na carta de Paulo a Coríntios, ele disciplinando um irmão à distância, ele dizendo: olha, vamos unir o nosso espírito e vamos disciplinar esse irmão, porque nós ouvimos falar que ele deitou com a mulher do seu próprio pai, então vamos disciplinar ele. Então nós vemos ali Paulo, meu irmão, sempre preocupado com a conduta correta da igreja, sempre preocupado com a conduta certa da igreja. Conseguiram ainda resgatar 13 cartas dele, mas houveram muitas outras que foram perdidas. Então, irmãos, nós vimos que Paulo era de fato um homem muito cauteloso, muito cuidadoso, sim, com as igrejas que ele abria, com as igrejas que ele fundava. E nós vimos até essa preocupação de Paulo, que ele expressa isso na sua carta aos Gálatas, Paulo dizendo que está com medo de ter corrido em vão, para ter fundado aquela igreja. Ele diz: eu estou preocupado, será que eu corri em vão para ter fundado essa igreja aí? Vocês agora estão querendo abandonar a graça, estão querendo viver pela lei? Será que todo o trabalho que eu passei aí, que eu exerci aí, que eu ministrei aí, será que isso tudo foi em vão? Então Paulo tinha preocupação, irmãos, de ter trabalhado. Às vezes ele passava 1 ano, 2 anos ou 3 anos numa cidade para fundar uma igreja, debaixo de perseguição e de luta. Havia igrejas, por exemplo, como a igreja de Éfeso, que Paulo fundou, mas ele não pôde passar lá nem 3 meses. Ele teve já que fugir para não ser morto. Os irmãos colocam: não, Paulo, vai-te embora. Ele: não, não, vai embora, vá daqui, deixa que a gente resolve aqui a situação. Então teve momentos assim, irmão, na vida do apóstolo. E nós vimos ali aquele homem guerreiro, aquele homem batalhador, aquele homem de fé, de coragem, de autoridade, de unção, que ia para cima mesmo, destemido, não tinha medo. Nós vimos ali Paulo sendo apedrejado, sim, e as pessoas arrastando ele para fora da cidade, acreditando que ele estava morto. Depois os discípulos foram lá e viram que ele não estava morto, ele estava vivo. E ainda assim Paulo entrou na cidade e no dia seguinte viajou para outros lugares e não parou, continuou pregando o evangelho. Sabemos que Paulo também, irmão, ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 11, da dificuldade que ele enfrentou para poder fazer a obra de Deus nas suas viagens. Ele diz que o navio dele afundou 3 vezes, uma dessas vezes ele passou 24 horas boiando dentro d'água. Ele diz que levou 5 vezes 39 chibatadas, diz que apanhou de vara 3 vezes, uma vez foi apedrejado. Diz que passou fome, frio, nudez, necessidade de roupa, necessidade de alimento. Muitas vezes ele disse que viajava para alguns lugares, não sabia onde ia dormir, não tinha pousada certa. E tudo isso ele passou, meu irmão, nas suas viagens missionárias. E Paulo nunca foi um homem de desistir de um projeto, de desistir de fundar uma igreja, de ganhar almas por conta das dificuldades que ele enfrentava. Nunca Paulo foi aquele homem de desistir. Ele teve algumas vezes impedimento de ir para alguns lugares. Nós vimos ali ele falando aos Tessalonicenses que 1 ou 2 vezes ele tentou ir lá e não conseguiu ir. Nós vimos outra vez o apóstolo Paulo falando que o próprio Espírito Santo impediu dele ir a determinado lugar. Então algumas vezes ele traçou projetos e foi impedido de ir. Uma vez ele fala isso claramente, que o Espírito Santo impediu ele de ir. Outra vez foi, talvez Deus, não era o momento certo dele ir para aquele lugar. E outra vez foi Satanás, foi o diabo. Quando eu falei aqui que Paulo passou apenas 3 meses na igreja, lá em Éfeso, para abrir a igreja, eu me equivoquei, foi na igreja de Tessalônica. Passou apenas 3 meses lá e não pôde ficar mais tempo por conta da perseguição que se levantou tão violenta. Então, irmão, nós vimos ali que dificuldade alguma era grande o suficiente para aquele homem parar de fazer a obra de Deus. Dificuldade alguma era grande o suficiente para aquele homem parar, desanimar, desistir. Ele fala das lutas, fala das dores, fala das decepções, das frustrações, do sofrimento. Mas em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que parou. Em nenhum momento você vai ver dizendo que ele parou. Sempre você vai ver ele dizendo que ele avançou,
que ele foi adiante, que ele batalhou, que ele tentou, que ele se esforçou. Inclusive, em uma de suas cartas ele diz que a graça de Deus para comigo não foi vã, antes eu trabalhei mais do que todos eles. Ele se referindo aos outros apóstolos e aos outros obreiros da igreja. E ele não fala isso para se exaltar nem para se orgulhar. Ele está ali tentando defender o seu apostolado, que está sendo desprezado por algumas pessoas. Então ele diz que trabalhou muito mais do que os outros. Nós vemos isso claramente. Nós vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo percorrendo todo o Império Romano, e nós vemos as dificuldades que aquele homem passou. Então, querido, eu vejo isso. Agora eu vejo também, apesar de todas as lutas que Paulo passou, eu vejo ele dizendo em uma de suas cartas, dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Eu fico olhando para o que aquele homem passou. Ele abriu a boca para dizer que aquilo é leve, que aquilo é momentâneo. Por quê? É leve por quê? Porque ele está comparando, não, ele está comparando com a glória que Deus vai dar para ele. E é momentâneo por quê? Porque ele está comparando com a nossa vida terrena, que passa como uma neblina. Então por isso ele disse: é leve isso aqui que eu estou sofrendo. Inclusive quando ele está indo para Jerusalém, ele disse: eu estou disposto a ir para Jerusalém, não somente ser preso, mas até mesmo morrer pelo nome do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, meus irmãos, nós estamos diante aqui, vendo aqui, irmão, um guerreiro, um homem notável, um homem praticamente ímpar em toda a história da igreja. Nós estamos vendo aqui, irmão, um personagem, um homem que era perseguidor da igreja, que não acreditava em Cristo, que perseguiu a igreja, que matava cristãos, que prendia cristãos, que fazia cristãos blasfemar. E nós estamos vendo aqui um homem que foi resgatado pelo próprio Jesus, agora fazendo a sua obra. Alguns chegam a dizer que Paulo é um touro brabo. Alguns chegam a dizer isso, alguns teólogos chegam a dizer que Paulo é um touro brabo, um touro violentíssimo. E toda a garra, a força que aquele homem dedicou para perseguir a igreja, agora ele está dedicando a servir a Cristo, a fazer a obra de Deus. E olha o interessante, que ele não está à procura de lucros. E olha o interessante, que Paulo não anda vendendo, já que não tinha CD, né, pergaminhos da pregação. Olha, eu tenho aqui um pergaminho de uma pregação que Deus me deu. Olha que Paulo não andava vendendo. Olha que Paulo não andava procurando lucros, procurando enriquecimento. Muito pelo contrário. Quando Paulo diz que agora está farto, né, com aquelas ajudas que chegou da Macedônia, agora eu tenho uma abundância. Ele não está falando que está rico, está falando que tem abundância, quer dizer que chegou muita coisa, até muito mais do que o que ele estava precisando. E pode ter certeza que, sem dúvida alguma, o apóstolo repartia com aqueles que estavam precisando. Então, irmãos, é um homem realmente um modelo, é um homem realmente um exemplo. Por isso que, muito bem colocado, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vimos aqui, irmão, estou dizendo, um homem notável, um homem cheio do Espírito Santo, um homem ímpar na história, um homem por quem Deus realizou grandes obras, meu amado, que é difícil a gente olhar para a história da igreja e ver Deus operando tão poderosamente assim como Ele operou na vida desse homem. Então, meus amados, e agora esse homem está terminando a sua trajetória, e o que ele escreve nesse momento é o que? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E aqui, querida, eu quero aqui abrir um parêntese dentro do que eu estou colocando aqui agora, pelo Espírito de Cristo. E quero olhar, dizer aqui, meus irmãos, será que nós, como está o nosso trabalho para o reino de Deus? Como está a nossa obra para o reino de Cristo? Como está a nossa dedicação? Olhando para o exemplo desse homem, o homem que estava sentenciado à morte, fazendo aqui um resumo rápido, passando aqui por cima, de uma forma superficial, um pouco da trajetória dele. Será que nós temos feito pelo menos 1/10 do que esse homem fez? Será que nós temos feito pelo menos 1/100 do que esse homem fez? Não, pastor. Então não adianta apenas dizer que não estamos fazendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente diz: não, pastor, nós não estamos fazendo nem 1/10 do que ele fez. Sim, meu irmão, amém, não estamos fazendo, mas vamos arregaçar manga e vamos fazer, vamos trabalhar. Eu lembro do D.L. Moody. D.L. Moody, um pregador inglês, um homem que foi escolhido por Deus, muito simples, um homem muito simples, escolhido por Deus para trazer um grande avivamento de resgate de almas. E o D.L. Moody um dia foi ouvir o Charles Spurgeon pregar lá na Nova Inglaterra. Viajou para lá e estava pregando lá, ele foi.
E quando chega lá no culto, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem de nome, multidões ali para ouvir a pregação daquele homem. E Charles Spurgeon escuta, aliás, o D.L. Moody escuta o Charles Spurgeon dizer o seguinte, eu estou falando de algo que eu li há muito tempo, eu peço que a minha memória não falhe, mas ele chegou no culto e começou a ouvir aquela multidão, e ele estava lá, no meio daquela multidão, e D.L. Moody ouviu o Charles Spurgeon dizer o seguinte: ninguém nunca viu e nem ouviu o que Deus pode fazer para um homem, com um homem e por meio de um homem totalmente entregue a Ele. D.L. Moody ouviu aquela palavra. Meu irmão, sabe aquela palavra que é Deus ali diante de ti falando? Isso aqui para nós não queimou nada no coração. Pelo menos no meu aqui agora eu não senti nada. Mas para o D.L. Moody aquilo ali, meu irmão, entrou como um fogo. E ali ele voltou com aquilo, meu irmão, queimando dentro dele. Ele dizia para sua esposa, a irmã Emma Moody, e dizia: você ouviu o que ele falou? Ele disse que Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio de um homem. Por meio de um homem. Ele não disse por meio de um teólogo. Ele não disse por meio de um erudito, de um homem, de uma pessoa importante. Ele disse um homem. E ele disse: eu sou um homem, e eu vou ser esse homem. E D.L. Moody, meu irmão, ele guardou essa palavra com ele, e ele se dedicou o resto da sua vida inteira, em uma vida totalmente entregue a Deus, para ser aquele homem. E dizem, meus irmãos, que as conversões que aconteciam nos outros ministérios, Charles Spurgeon e outros ministérios, apenas 20% das pessoas, 30% permanecia. E as conversões que aconteciam nas pregações do D.L. Moody, 70% das pessoas permanecia seguindo a Jesus, seguindo a Cristo. D.L. Moody pregou, meu irmão, até o último dia da sua vida. Ele tomou essa palavra para si. Um dia ele foi para o médico, e o médico viu lá que ele não estava bem de saúde. Ele: doutor Moody, ou senhor Moody, aliás, o senhor está pregando quantas vezes por semana? Ele disse: tem semana que eu prego 15 vezes. 15 vezes. Ele disse: pois o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que diminuir suas pregações. E ele não aceitou aquilo. Ele não aceitou, ele continuou pregando. Ele continuou pregando porque ele disse não. E quando ele pensou em parar, quis parar, ele disse que ouviu Deus falar com ele. Ele disse: não, a sua vida está totalmente entregue a mim. Você vai pregar até o último dia da sua vida. E aquele homem, meu irmão, dedicou a sua vida até o último dia da sua vida. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Então, meus amados, pode ter nessa geração. Nós não estamos conseguindo encontrar ainda esses homens nessa geração. Mas eu acredito que pode haver homens ainda assim nessa geração, amém? E esse homem de Deus, essa mulher de Deus pode ser você. Pode ser você. Pode ser qualquer um de nós. Tudo vai depender de quê? Da entrega com a qual você se entrega ao Senhor. Eu quero lhe encorajar esta noite, meu irmão: se entregue a Deus sem reservas. Se entregue a Deus sem reserva, sem medo. Senhor, eu vou me entregar isso aqui. Senhor, eu vou me entregar 90%, mas esses 10% aqui eu vou deixar. Se entregue a Deus sem reservas. Se entregue a Deus completamente, totalmente. Tudo que Deus pedir para renunciar, renuncie. Tudo que Deus lhe pedir para abrir mão, abra mão. Isso fez a diferença na vida de Moody. Isso fez a diferença na vida de Paulo. E isso vai fazer a diferença na sua vida também. Você pode ser, irmão, um homem usado pelo poder do Espírito Santo de uma forma notável para essa geração. Essa geração está acostumada a ver artistas em cima de palco. Essa geração está acostumada a ver homens palestrando bonito em cima de púlpitos. Mas essa geração não conhece ainda um homem cheio, tomado pela glória e pelo poder do Espírito Santo. Essa geração conhece o movimento do reteté, o movimento pentecostal, que não passa de carne, emocionalismo e sensacionalismo. Mas no dia que essa geração vê um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, eles vão reconhecer que é Deus na sua vida. E Deus pode lhe usar como um canal, como uma ferramenta, como um instrumento, para fazer coisas que você nunca imaginou. Você nem imaginou que Deus pode fazer por meio de um homem. Por meio de um homem totalmente entregue a Ele. Você não imagina o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele.
para um homem totalmente entregue a Ele. Se nós quisermos descobrir, nós temos que nos entregar completamente. Paulo está dizendo: eu completei a minha carreira. Paulo está velho, Paulo está cansado, velho, mas ainda assim ele está lá pedindo: Timóteo, vem, traz a capa, traz os pergaminhos, Timóteo, traz os livros, traz pena, traz tinta. Eu estou preso, eu vou, mas eu quero escrever enquanto estiver respirando. Eu não posso estar na rua, eu não posso estar nas praças, eu não posso mais visitar as igrejas, mas traz pena, tinta, traz os pergaminhos. Eu quero escrever, eu quero fazer a obra do meu Deus. Estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou preso, mas Cristo não está. Eu vou escrever, e as palavras de Cristo vai chegar, vai atravessar gerações, vai atravessar século, vai chegar ao século 21 e vai alcançar vidas. Aí eu meditava nisso, irmão. Paulo já velho, ali preso, sabendo que vai morrer, e olha as palavras dele: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? Eu fui fiel no meu chamado, eu fui fiel naquilo que Deus me entregou, eu combati o bom combate, eu não me desviei da visão que Deus me deu, eu não apostatei à procura de fama, de glória, de honra, de elogios e aplausos. Eu não me vendi, eu não me corrompi. Eu combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Deus me usou para ganhar almas, para resgatar vidas. Eu vou morrer, mas está ficando aí milhares de pessoas que foram resgatadas por causa da minha pregação. Paulo está falando. Acredita-se, irmão, que só em Jerusalém, do ano 30 até o ano 70, tinha 100 mil cristãos. 100 mil, só em Jerusalém. Imagina o reboliço nos outros lugares onde Paulo passou. Agora aquele homem está morrendo, ele não tem nada, ele não tem uma herança para deixar para ninguém. A única coisa que Paulo deixa ali na cela, quando ele é levado para ser morto, é os pergaminhos, os livros alguns livros que ele escreveu, e a capa que Timóteo trouxe, e nada mais. Mas olha que coisa maravilhosa, o que aquele homem está dizendo: eu preguei o evangelho, eu fui usado pelo Espírito Santo, eu ganhei almas, eu resgatei vidas pelo poder de Deus operando em mim. Como é que você quer chegar ao fim da sua carreira terrena? Como é que você quer chegar ao fim da sua trajetória humana, meu irmão? Eu juntei riquezas, eu comi nos melhores restaurantes, eu andei nos melhores carros, vesti as melhores roupas, morei nas melhores casas, frequentei os melhores lugares. É assim, eu juntei muito dinheiro, tenho riquezas incontáveis guardadas na minha conta bancária. É assim que você quer estar lá no leito de morte falando isso? Porque nada disso você vai poder levar com você. Mas eu lhe garanto, meu irmão, que você pode não juntar nada disso, mas se você servir a Cristo, você vai poder dizer como Paulo no leito, velhinho já, no leito da sua morte: Senhor, eu não juntei riqueza, eu não ganhei dinheiro, e se tiver juntado também agora eu não estava me servindo para nada, mas eu ganhei almas, eu servi a Cristo. Há uma coroa de glória guardada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? O dia da ressurreição, e não somente para mim, mas também para todos que amarem a sua vinda. Olha o que Paulo está dizendo: eu juntei riqueza no céu, Deus guardou para mim uma coroa de glória, Deus reservou para mim um lugar no seu reino celestial, e Ele vai me dar essa coroa de glória, porque o Senhor é um justo juiz. E naquele dia que eu ressuscitar dos mortos, com a igreja que vai ser arrebatada, eu receberei a minha coroa, viverei em riquezas eternas para sempre com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Porque, irmãos, nós estamos vendo na igreja hoje é o contrário. É o contrário. Nunca vi cristãos tão gananciosos como os cristãos da atualidade. Gananciosos pelas coisas terrenas.
juntando, correndo desesperadamente atrás de tesouros e riquezas terrenas. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, trabalhe. Se o seu salário for um salário bom, amém, glória a Deus por isso. Coma bem, amém. Mas lembre de ajudar os pobres necessitados e a obra missionária. Utilize o seu recurso, o seu dinheiro de uma forma que agrade a Deus. Mas não adianta, não compensa, não vale a pena dedicar a vida inteira correndo atrás do ouro e da prata dessa terra. Porque vai chegar um momento, como chegou o momento da vida de Paulo, que nada disso tem valor algum. Mas Paulo tinha consciência que tinha ganhado almas e juntado riqueza no céu. Lembra o que Jesus falou? Lucas 12. Vendo o que tens, reparta com os pobres e terá um tesouro no céu. Sim, Jesus falou isso. Sabe o que Paulo falou? 1 Timóteo capítulo 6. Manda os ricos desses séculos que ajuntem riquezas, mas para o futuro, para que eles possam gozar na vida eterna. Paulo orienta isso. Porque as riquezas desse mundo não fizeram falta nenhuma àquele homem de Deus que viveu a sua vida dedicada ao Senhor. Então, meu irmão, você poderia hoje, a sua trajetória de quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Quanto tempo a sua trajetória no Evangelho? O que você pode dizer de si hoje? O que você poderia dizer de si? Não se exaltando ou se glorificando, porque a gente sempre se sente um farrapo na presença de Deus, um servo inútil. Mesmo depois de ter feito tudo, nos sentimos servos inúteis. Mas eu lhe pergunto, para se sentir um servo inútil, tem que ter feito tudo. Um inútil tem que ter feito tudo. Para que eu possa abrir a boca e dizer que eu sou um servo inútil, eu tenho que pelo menos ter feito tudo que o Senhor mandou. Você está fazendo? Será que nós podíamos dizer, dentro do contexto que Jesus ensinou sobre o servo inútil, será que nós poderíamos dizer essa noite, nós somos pelo menos servos inúteis? Porque dizer que é um servo inútil, que não está fazendo nada, meu irmão, então você é o inútil dos inúteis. Mas dizer que é um servo inútil, você está dizendo o quê? Quando você me diz que é um servo inútil, você está dizendo que você fez o que Jesus mandou. Porque foi isso que Jesus falou. Depois de vocês terem feito tudo, vocês digam, eu sou um servo inútil, só fiz o que foi mandado. Então faça essa pergunta a vocês, obreiros. Vocês estão fazendo tudo o que o Senhor tem mandado? A igreja? Vocês estão fazendo tudo o que o Senhor tem entregado a vocês? Vocês estão fazendo tudo o que o Senhor tem mandado? O que é que você poderia dizer de si hoje? Você tem combatido o bom combate até aqui? 1 ano de caminhada, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Você tem combatido o bom combate? Você tem trabalhado de uma maneira para que você possa terminar a sua carreira guardando a fé? Você tem guardado a fé? Porque o apóstolo Paulo, ele disse isso no final da vida dele. Talvez a nossa vida não tenha chegado ao fim ainda hoje. Talvez nós temos ainda alguns dias, semanas, meses ou anos pela frente. Mas hoje, o que você pode dizer de si? Se a sua carreira se completasse hoje, ou se o Senhor pedisse uma prestação de conta parcial aí do teu ministério. Filho, eu vim aqui para trazer uma prestação de conta parcial do teu chamado. Você está combatendo o bom combate? Está lutando pela fé? Combater o bom combate, meu irmão, é, meio de todas as tribulações, permanecer fiel à sã doutrina. Você está combatendo o bom combate? Você está guardando a fé? Você está de fato vivendo da forma que Deus quer que você viva? Você está de fato fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Você está vivendo a palavra, vivendo a doutrina? Olhe para isso. É importante a gente refletir nisso hoje. Porque daqui vai sair pastores, se ainda der tempo. Daqui vai sair presbíteros, obreiros, diáconos, missionários que vão percorrer essa nação e o mundo para fazer a obra de Deus e ganhar almas. Aqui vai sair pastores que vai cuidar de ovelha, que vai apacentar rebanho, que vai dirigir congregações. Então olhe parcialmente como é que está a sua caminhada, a sua trajetória, a sua carreira com Cristo. E ele diz, já que Paulo, mesmo se sentindo o menor de todos, o mais indigno, e sabendo o quanto ele é imperfeito e falho, ao ponto dele chegar a dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Mas Paulo chega à conclusão de, pela graça de Deus na vida dele,
ele chega à conclusão e dizer que a coroa da justiça está guardada para ele. Então Paulo, ele tem o que naquele momento? A certeza, a convicção dada pela graça de Deus, a misericórdia, de que ele vai herdar a herança, de que ele vai herdar a promessa. E ele continua dizendo para Timóteo, ele pede a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Paulo pede a Timóteo que venha depressa. Pede a Timóteo que venha antes do inverno, e pede a Timóteo que venha logo, por vários motivos. Primeiro, Paulo, o apóstolo, está perto de morrer. Ele não sabe quando vai ser a hora que o carrasco vai lá para levar ele para morrer. Ele não sabe quando vai ser o dia, a hora, o momento exato. Ele sabe que a sentença foi dada, mas ele não sabe quando vai ser o dia. Então ele está dizendo, Timóteo, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui vivo, mas vem depressa aqui, vem depressa ter comigo. Paulo queria ensinar algumas coisas a Timóteo, queria passar algumas coisas para Timóteo, queria ainda instruir alguma coisa com Timóteo. Imagine Timóteo urgentemente, meu irmão, fazendo o que Paulo pediu e chegando lá. E procurando visitar Paulo naquela prisão. Imagina a emoção dos dois e o choro do jovem pastor abraçando o seu tutor, o seu mestre no evangelho, aquele que lhe doutrinou, que lhe ensinou. Imagina a angústia daquele jovem, imagina também a preocupação de Paulo em partir e deixar aí as igrejas e aquele jovem como um dos principais cooperadores dele. Então Paulo queria dar mais instruções a Timóteo. Então ele pede, Timóteo, venha comigo depressa. Por quê? Ele vai explicando. Porque Demas me desamparou amando o presente século. Demas quem era? Um cooperador de Paulo. Demas era um dos cooperadores de Paulo. Temos até uma pregação dessa no YouTube, Demas, né? Sobre Demas. Então ele diz, vem depressa porque o Demas me desamparou. Ou seja, Timóteo, olha o Demas, nós já temos poucos cooperadores, apenas 8. E o Demas desviou, voltou para o mundo. Me desamparou, ele amando o presente século. Ou seja, ele se apegou ao mundo. Paulo não está dizendo que Demas se prostituiu, que Demas adulterou, que Demas virou um homem agora beberrão, cachaceiro, mas ele diz que Demas desamparou ele amando o presente século. Talvez Demas continuou sendo um crente, talvez Demas continuou sendo um cristão, eu acredito que sim, mas eu acredito que Demas desamparou o chamado do ministério, desamparou, não quis mais continuar na carreira ministerial, foi para algum lugar, e foi para Tessalônica, aliás, foi para Tessalônica, ali talvez para realizar sonhos e projetos gananciosos, porque diz que Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então Paulo perde um cooperador, e os demais ele diz, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, cooperadores importantes de Paulo, homens de confiança. Tito era um cooperador gentil, mas era um cooperador de muita confiança de Paulo. Só Lucas está comigo, o médico amado, que sempre escrevia, que inclusive, aliás, escreveu o Evangelho de Lucas, e acredita também que ele escreveu o livro de Atos. E Lucas, ele diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, verso 11, porque ele me é muito útil para o ministério. Lembrando, irmãos, que Paulo era sobrinho, Marcos era sobrinho de Barnabé, o João Marcos, e houve um momento que Paulo, ele ficou chateado com Marcos, porque Marcos saiu com ele para uma viagem missionária, junto com Barnabé. Paulo e Barnabé foram fazer a primeira viagem missionária, e levaram Marcos com ele, que era sobrinho de Barnabé, e Marcos foi como um cooperador, mas poucos dias que eles tinham saído, estavam lá numa determinada cidade, numa determinada região, e quando o João Marcos viu lá o confronto que Paulo travou com aquele Elimas, o mágico, a quem Paulo disse, eis a mão do Senhor sobre ti, eis que tu ficarás cego, passará um tempo sem enxergar. E ali, quando João Marcos viu aquele conflito ali de Paulo com Elimas, o mágico, e viu realmente que a trajetória não ia ser fácil, que o negócio ia ser árduo, ele voltou para Jerusalém. E ali, algum tempo depois, que Paulo volta com Barnabé para Jerusalém, eles pretendem voltar de novo e visitar as igrejas que eles haviam aberto. E Barnabé dá a ideia de levar Marcos com ele. Só que Paulo não aceita. E Paulo diz, não acho justo que Marcos vá conosco, porque ele nos abandonou no começo da trajetória. Agora que as igrejas estão fundadas, que tem lugar para nós dormir, que tem irmão para nos amparar, agora ele quer ir?
Então Paulo não quis que ele fosse, e Barnabé queria que ele fosse. Então Paulo e Barnabé acabaram discutindo naquele momento, uma discussão, mas não ficaram intrigados, obviamente. Discutiram porque Barnabé tinha que levar e Paulo acreditou que não tinha que levar, que não era justo. E acabaram discutindo ao ponto deles se separarem. Então Barnabé pegou o Marcos e foi para outro lugar fazer missões. E Paulo chamou Silas e Timóteo e foi para outros lugares também fazer também o acompanhamento daquelas igrejas. Mas agora que o apóstolo Paulo está já no fim da sua trajetória, ele pede para que Timóteo venha rápido e traga também Marcos com ele, porque ele me é muito útil para quê? Para o ministério. Você vê o que é que aquele homem está pensando. Paulo está ali, meu irmão, praticamente com a cabeça na forca, né? O modo de falar que ele vai morrer decapitado, mas é com um machado ou com uma espada, normalmente era feito assim. Paulo está com a cabeça na guilhotina, prestes a morrer, e está preocupado ainda com o ministério. Traz o Marcos contigo, porque ele vai me ser útil para o ministério. Olha a preocupação daquele homem. Porque na verdade, simbolicamente falando, a casa de Paulo era o ministério. Lembra que o profeta Isaías recebeu a revelação de Deus, foi falar para o rei Ezequias? Ezequias, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque tu morrerá, não viverá. Então Deus deu a oportunidade para aquele homem arrumar a casa dele. Então, como Paulo, meu irmão, a casa dele, meu irmão, a família dele era a igreja, era o povo de Deus, eram as vidas que ele tinha ganho para Cristo. Então ele disse, vou arrumar a minha casa, eu estou perto de morrer. Então traz o Marcos, porque ele vai ser útil para o ministério. Então Paulo está preocupado mesmo com o ministério. E também ele diz no verso 12, também eu enviei Tíquico a Éfeso. Ele já havia enviado Tíquico a Éfeso, já para fazer uma visita lá na igreja de Éfeso, para saber como é que estava lá as coisas por lá. Se o pastor estava pregando direitinho, você vai ver Paulo falando para Tito lá, né? Que Tito estabelecesse presbíteros naquela cidade, né? E observasse lá os que estão pregando a verdade ou não, porque os que estão pregando heresia era conveniente calar a boca deles. Então Paulo enviava um obreiro de confiança, como no caso, né, de Tíquico e outros, né? Ele enviava, não era só para ir lá passear, uma viagem turística, não. Era para observar como a igreja estava se conduzindo, o que o pastor estava pregando e como os cristãos estavam vivendo, para ele trazer informação para Paulo. E qualquer coisa errada, Paulo escrevia lá, mandando consertar. E as coisas estavam certas, Paulo escrevia elogiando. Então ele foi para isso. Então Paulo tinha enviado, né? Tinha enviado o Crescente para Galácia, o Tito para Dalmácia. Todos Paulo tinha enviado. Ó, Crescente, você vai para Galácia, Tito. Galácia é a igreja de Gálatas, né? Tito para Dalmácia, Tito, você vai para Dalmácia. Né? E agora ele diz que enviou o Tíquico para Éfeso. E aqui Paulo, ele faz aqui algumas recomendações aqui no verso 13. Ele diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade. A capa servia, irmão, nas questões de frio, né, para as pessoas, para eles se aquecer. Aquela capa de couro. Ele diz, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo queria o quê? Livros, mas que livros? Os livros sagrados, os livros sagrados. Os livros dos profetas, os livros da lei, o Pentateuco, né? O Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele queria os livros dos profetas, ele queria estudar um pouco mais, aproveitar o seu tempo ali que estava ali. Ele queria os livros e os pergaminhos. Pergaminhos eram aqueles rolos de couro, né? Onde os livros eram escritos neles, obviamente, e também eles também limpos, né? Para poder escrever as cartas, que inclusive essa aqui foi uma delas, né? Essa aqui foi uma delas, que ele escreveu em pergaminho. Então Paulo pediu isso, e isso mostra o que, irmão? Que realmente Paulo está preocupado com as igrejas que vão ficar, porque ele vai partir para Cristo, e ele quer deixar algumas coisas, ele quer escrever doutrina, quer escrever as revelações do Senhor, quer enviar cartas, quer aproveitar o máximo possível para fazer isso. Então eu vejo aqui, irmão, que nós não podemos permitir que, às vezes, a falta de mobilidade nossa nos impeça de fazer a obra. De repente você um dia está aí, por um período aí, sem poder se mobilizar para fazer a obra, mas você pode se usar de outras coisas. Paulo usou tinta, pena e o pergaminho. Hoje você pode usar a internet, hoje você pode usar vários meios da internet, hoje você pode usar muitas coisas, mas o importante é não ficar parado, amém? Ele aproveitou ali, e como aquele guerreiro também, irmão, como nós falamos no começo,
não permitiu que nenhum problema, nenhuma dificuldade impedisse dele de fazer a obra, nós também temos que ser da mesma maneira, da mesma forma. Não podemos permitir que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum levante, nenhuma luta, nenhuma perseguição, nenhuma ameaça, nada nos impeça de continuar fazendo a obra. Nós temos que ter esse espírito de guerreiros valentes. Amém? Você vê aqui que ele está preso, né, para ser morto, mas está ainda no espírito, ousado, né, fazendo a obra. E agora ele fala de um personagem, o Alexandre. Ele diz, Alexandre o latoeiro. O latoeiro, irmãos, era aquele rapaz, o ferreiro, né? Trabalha com ferragem. Alexandre o ferreiro, ou latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha o que Paulo está dizendo. E por quê? Porque ele diz no verso 15: Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito forte às nossas palavras. Então, qual foi os males que Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou a Paulo? Eu não sei se esse Alexandre, meu irmão, ele fazia parte ali da igreja. Paulo fala de um Alexandre e outro camarada que ele entregou a Satanás porque blasfemaram. Entreguei ele a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu não sei se esse Alexandre aqui é aquele mesmo, né? Acredita-se que pode ser, talvez. Também ninguém sabe se é. Mas o certo é que esse homem fez males a Paulo. Talvez, ele diz que ele resistiu muito forte às palavras de Paulo. Ou seja, talvez esse homem era um homem da igreja, era alguém da igreja, o Alexandre, estava ali no meio dos irmãos. Mas quando Paulo estava ali para pregar a palavra, para ensinar, para doutrinar, ele se opunha ao que Paulo estava pregando. Ele se levantava duramente, fortemente, com argumentos, se opondo ao apóstolo de Cristo, ao emissário de Cristo, aquele que trazia a mensagem do próprio Cristo. Ele se opunha a ele, fortemente. Então ele causou muitos males, por quê? Porque ele acabou atrapalhando de alguma maneira o ministério de Paulo, em alguns momentos. Ele acabou intervindo algumas vezes na conversão de algumas pessoas, impedindo de algumas pessoas se converter. Por ele resistir fortemente às palavras de Paulo, ele acabava contaminando algum irmão da igreja e fazendo com que algum irmão se desviasse. Por ele resistir fortemente às palavras que Paulo pregava, pode ser que ele tenha também impedido de pessoas se converter e vir congregar. Então aquele homem causou males, ministerialmente falando a Paulo, e talvez pessoalmente também, trazendo algum tipo de prejuízo, algum tipo de difamação, não sei, mas aquele homem causou males a Paulo. E Paulo adverte a Timóteo que tenha cuidado com ele. Então, meu irmão, de fato, preste bem atenção, né? Vamos encontrar pessoas na nossa trajetória que vão querer nos causar males, e alguns vão conseguir. Você vê que a gente saiu da rádio em dezembro do ano passado por conta de a pressão de alguns homens, que pressionaram ao ponto de nós sermos retirados da rádio. Então causaram males ministeriais, causaram males. E como se isso não era suficiente, um desses acabou até me difamando publicamente em rádio, sendo que eu também não dei a mínima para isso. Então nós vamos encontrar, irmão, na nossa trajetória, pessoas que vão se opor duramente. Isso aí é só um exemplo. Tivemos grande dificuldade também lá no interior para estabelecer uma congregação com o levante principalmente de pastores, presbíteros e obreiros de igrejas daquela cidade, se opondo duramente a nós, dizendo coisas que não eram verdades. Por exemplo, do tipo de um pastor chegar a dizer que nós éramos contra a reforma. Eu nunca fui contra a reforma, muito pelo contrário, eu sou a favor de uma reforma e urgente, e nós estamos trabalhando para isso já há 6 anos, e essa reforma já está acontecendo há 6 anos, pelo menos aqui, né, um pouquinho aqui, através desse ministério simples que Deus tem usado. Mas você vai encontrar, irmão, pessoas que vão se opor duramente, pessoas que vão dificultar o avanço do reino, o progresso da obra. Você vai encontrar isso. Você vai se deparar com pessoas que vão, por conta da oposição dura deles, vai impedir de pessoas virem congregar. Você vai se deparar com pessoas que, por conta da oposição dura deles, eles vão impedir pessoas que você está quase caindo para Jesus, eles vão impedir dessas pessoas se converter. Então nós temos que estar preparados para isso. E Paulo já disse para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo: olha, você tenha cuidado com ele, guarda-te também dele, se guarda dele,
tem cuidado com esse camarada, Timóteo, que ele é perigoso. Ele é perigoso. Então, realmente, irmão, vocês têm que entender isso. Os obreiros e a igreja, se vão passar oposição, amém? Quantos de vocês não já passaram essas duras oposições para não congregar aqui? Ah, fulaninho, por que você vai para a igreja tão longe, tem igreja aqui perto da sua casa? Ah, fulaninho, tem tanta igreja aí na sua rua, por que você vai para a igreja tão longe, tem que pegar um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, tem essa dificuldade toda para ir? Ah, fulaninho, essa igreja que você congrega, esse pastor parece que quer ser o santão, o único que está certo. Então você vai, irmão, você vai se deparar com oposições duras. Você vai se deparar, irmãos, com duras oposições, que vai tentar impedir você de continuar seguindo essa verdade. Que vai tentar impedir você de seguir essa verdade. Mas guardem-se dessas pessoas, amém? E escutem a voz do Espírito Santo falando pela verdade do Evangelho. Aí Paulo, meu irmão, ele diz aqui o seguinte agora a respeito do julgamento dele. No verso 16, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Olha o que Paulo está falando. Primeira defesa é o quê? Primeira defesa, Paulo está dizendo para nós claramente o quê? Que ele foi julgado mais de uma vez, lá em Roma. Por 2 ou mais vezes ele compareceu perante o imperador, ou perante o próprio rei, certo? Ou perante algum governador e juiz, para poder se defender das acusações que os judeus e que os romanos traziam contra ele. Então Paulo compareceu perante as autoridades romanas para se defender. Então ali, irmão, haviam oradores naquela época, um tipo de advogados que defendiam as pessoas. Eu particularmente não sei se Paulo teve alguém como um advogado para estar ali do lado dele, ou se tão somente ele compareceu perante o tribunal romano, tão somente pela sua fé em Cristo e pela graça de Deus na vida dele, porque Paulo diz que todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, né? Então Paulo diz que apesar dos irmãos da igreja não terem ido lá, o julgamento do Paulo vai ser quarta-feira, dia 20, aí era para ter todo mundo, ele estava preso, ele estava correndo o risco de morte, de ser condenado. E de repente o apóstolo entra lá, o que ele esperaria no mínimo? Os irmãos ali nem que fosse caladinho, quieto, mas sentado lá no auditório para poder dar força espiritual a ele, está ali intercedendo. Mas quando Paulo chega naquele auditório do julgamento, que ele olha para as cadeiras onde deveria estar os irmãos que apoiariam ele naquela hora, ele não encontra sequer um único irmão ali para dar apoio a ele. Então isso foi difícil para o apóstolo. Imagina aí? Dá para imaginar? Num momento, todo mundo está ali, Paulo, você é homem de Deus, o lenço de Paulo curando, todo mundo querendo estar lá congregando com Paulo, eu congrego com o apóstolo Paulo, Paulo é o meu professor, é o meu tutor espiritual, amém, aleluia, glória a Deus. Agora Paulo está preso, ninguém vai lá, ninguém vai dar um apoio, ninguém vai dar uma força, ninguém vai dar uma presença de apoio, meu irmão, porque às vezes, meu irmão, a gente precisa de um apoio, nem palavras, às vezes, não precisa nem de palavras, às vezes não precisa nem de palavras, às vezes só a presença dos irmãos já é um apoio forte para nós. Eu, pelo menos, se um dia eu fosse ser julgado em algum tribunal humano aqui, eu queria que a igreja inteira fosse lá, estar do meu lado, todo mundo fosse lá, todo mundo estivesse lá, mesmo caladinho lá, mas estivesse lá, e olhando pudesse ver, está aí, o povo de Deus está do meu lado, né? Mas se não visse ninguém, meu irmão, eu ia me sentir muito triste, Ah, claro que Paulo estava sendo julgado pela causa do Evangelho, né? Eu não estou falando de causas pessoais, né? For por um tribunal, por uma causa pessoal, obviamente que isso é outra questão. Falando da causa do Evangelho. Então, o mínimo que a igreja podia ter feito era ter estado lá ao lado do apóstolo, mas não estiveram. E Paulo diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me fortaleceu, me deu força. Porque realmente, meu irmão, Paulo precisou de força nessa hora. Porque, tudo bem que havia oposição dos judeus, havia oposição dos romanos, havia oposição dos incrédulos, de Alexandre o Latoeiro, de muitos outros. Mas a igreja não está lá para dar apoio. Isso aí eu acredito que pesou muito naquele momento. Mas ainda assim, Paulo se sentiu fortalecido pelo Senhor. E por que Paulo se sentiu ali? Sentiu força, foi assistido pelo Senhor, lhe deu força para estar ali. E ele diz no verso 17: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim
fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Sim, e eu fiquei livre da boca do leão. Então o que Paulo está falando? Paulo está dizendo, apesar da igreja não ter estado lá presente comigo, talvez estavam orando em algum lugar, mas não estavam lá presente comigo para me dar apoio, mas o Senhor estava lá comigo. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, isso aqui eu guardo no meu coração. Mesmo que em momentos difíceis da nossa vida, nós não tenhamos o amparo de ninguém, nunca esqueça que o Senhor estará ali para lhe assistir e para lhe fortalecer a passar, a atravessar os momentos difíceis da sua caminhada. Amém? Era um momento difícil do ministério de Paulo. Os momentos difíceis do nosso ministério são diferentes dos momentos difíceis do ministério de Paulo. Nós não fomos presos, nós não fomos apedrejados, nem chicoteados e nem sofremos naufrágio. Sim, mas cada um aqui tem seus momentos difíceis na sua caminhada ministerial. Então nunca se sinta desamparado, por mais que o pastor não esteja lá para lhe dar um amparo, por mais que os irmãos não cheguem ninguém lá para lhe dar um amparo, o Senhor estará lá para lhe amparar, para lhe fortalecer. Foi isso que Deus fez comigo também até aqui, me sentindo só muitas vezes, desamparado por tudo e por todos. E a única força que eu tinha comigo, eu digo única, não que ela seja pequena, mas eu digo única na questão de quantidade. O único apoio e força que eu tinha comigo era do meu Senhor a quem eu sirvo. Então vai ter momentos assim também na vida de vocês. Vai ter, pode ter certeza disso. Alguns já passaram. E essas coisas que sempre elas voltam a acontecer. Conversava outro dia com o obreiro Luiz aqui do Louvor, e ele dizia, pastor, uma ovelha quando está passando uma tribulação, uma angústia, uma coisa, ela corre para o pastor e pede uma palavra, pede uma direção. E o pastor corre para quem? Diga, Luiz, o pastor corre para Deus. E por incrível que pareça, irmão, Deus ele dá algo a nós quando ele nos separa para o ministério, para dirigir uma igreja. Foi o que eu expliquei para ele. Eu não tenho um desejo de procurar ninguém, a não ser ele. Como pastor, Deus me deu a graça de poder os irmãos me procurar e poder ajudar os irmãos. E como pastor, Deus me deu a graça de querer simplesmente nos momentos difíceis me trancar, me fechar e ficar sós com ele. Isso Deus dá a nós, irmão. E ai de mim se Deus não tivesse me dado isso. Ai de mim se Deus não desse isso a nós. Então, não esqueça isso. Então, meu amado, e ele diz que por conta disso, né, Deus o livrou para quê? Para que Deus deu força a ele, Jesus deu força a ele. Lembra que Jesus disse a Paulo? Paulo estava num determinado lugar, passando uma determinada situação, estava em Jerusalém preso, eu acho. Aí Paulo está lá meio abatido, aí Jesus aparece a ele em visão e diz, Paulo, não tenha medo, porque assim como você testificou de mim aqui, é importante que você testifique também em Roma. Então, quer dizer, Paulo estava ali meio angustiado, e Jesus, não tenha medo, Paulo. Um dia que o navio de Paulo, acho que o último naufrágio, né, que Paulo sofreu, que ele estava indo preso para Roma, foi a última viagem dele, foi para Roma, lá em Atos dos Apóstolos fala disso, acho que no capítulo 27, 28 por aí, 26. E Paulo está indo no navio, vai naufragar, vai afundar, está todo mundo desesperado. Aí Paulo chega lá e diz, olha pessoal, fica todo mundo tranquilo, porque um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, olha as palavras desse homem. O homem do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu essa noite e disse que o navio vai afundar, mas todo mundo vai ser livre aqui, porque eu tenho que chegar em Roma para pregar o evangelho. Então aquele homem, ele tinha um amparo de Deus, ele tinha a proteção de Jesus, Deus estava lá com ele, sabe? É como se o nosso carro tivesse virado, o carro virou, né? Não, mas o carro virou, mas Deus vai dar um jeito aí, nós vamos ficar, não chegou o tempo de morrer ainda, vai se consertar aí, seja lá como for, e vai continuar pregando o evangelho. Assim foi Paulo. Então ele, de fato, o Senhor assistiu. Houve um momento que Paulo, no livro de Atos mostra que Paulo claramente estava com medo. Não me lembro se era em Corinto. E Jesus disse, Paulo, não temas. Então somente pregue, porque ninguém se levantará para te fazer mal. Eu tenho muita gente nessa cidade. Olha que coisa tremenda, eu tenho muita gente nessa cidade. Um povo que nem conhecia Jesus ainda, e disse, eu tenho muita gente aqui, pai. E tu não tenha medo,
Fala e não te cala, porque eu sou contigo, ninguém vai te fazer mal. E ali Jesus, ele renovava as forças do apóstolo. E assim, meu irmão, nós vamos caminhando na nossa trajetória, amém? Agora, se nós for aquele tipo de obreiro, de irmão, negócio de peninha, não tem que ter esse negócio de peninha da gente, peninha de nós mesmos. Não, estou aqui passando a luta terrível, a coisa está complicada, mas Deus está comigo, nós vamos atravessar esse negócio, daqui a pouco nós saímos do outro lado. Tem que ser sempre assim, tem que ser assim. Não tem que esperar que ninguém tenha pena de nós, irmãos. Sentimento de peninha, isso é sentimento de fraqueza demais, de fraqueza, de falta de fé, né? Nós não podemos ter isso, não podemos. Então, aqui ele vai concluindo, dizendo que o Senhor livrou ele para que o evangelho fosse pregado a todos os gentios e os gentios os ouvissem. Então o Senhor vai nos guardar e nos livrar até o tempo certo, para que aqueles que têm que ouvir o evangelho pela nossa boca possam ouvir. Eu me lembro quando foram prender João Batista. Você lembra que João Batista, ele tinha uma preocupação de cumprir o ministério dele. Quando João Batista estava pregando o evangelho, que ele viu Jesus, que foi que ele disse? Eis aí quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele disse, não, aquele que me enviou a pregar me revelou que aquele sobre quem o Espírito Santo descesse, esse era o Messias. E ali João agora ele tem certeza. Aí passa um determinado tempo, agora João está preso. Está preso e como um homem, apesar de ser o maior homem nascido de mulher, Jesus disse, apesar da sua simplicidade, mas a presença de Deus na vida daquele homem era grande, e a obra que Deus confiou a ele era tremenda, que ele preparou o caminho para o Messias. Agora João Batista está preso, e sabe que também vai morrer, e ele fica preocupado. Será que realmente aquele era o homem que tinha que vir? Ele pega 2 discípulos, vem cá, vão lá até aquele homem. Você lembra que eu falei, Jesus? Lembra? Pergunte ele se ele é aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro. Olha como o João já estava com dúvida, você viu? Primeiro ele disse, esse é o Cordeiro de Deus, agora ele já está com dúvida, por quê? Mas a dúvida de quê? Porque ele estava preocupado, será que eu vou morrer e não cumprir meu ministério? Ele estava preocupado com isso. Ele manda até Jesus, e aí ele pergunta, Senhor, João mandou perguntar se tu és aquele que havia de vir, nós temos que esperar outro. Aí Jesus disse, voltem para ele e diga para ele, o que é que vocês estão vendo e ouvindo aqui? Aí eles voltam e dizem para João, realmente é ele, João. E João diz, pô, então agora eu posso morrer em paz, posso voltar. Então João preocupado com o ministério dele, preocupado. Então irmão, mas ali o que é que acontece? João só foi preso e decapitado depois que o ministério dele se cumpriu. Lembra o que João disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. E João disse mais também, que um homem não pode ter coisa alguma se do alto não lhe for dado. O que João quer dizer? Dinheiro, riqueza? Não, o ministério, o chamado. João, aquele que tu batizou, agora está levando mais gente do que tu. E ele diz assim, o homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Então João diz, rapaz, isso aqui é o meu ministério, é o meu chamado. Deus me chamou para isso, para pregar, juntar esse número de gente e preparar o caminho dele. Agora o povo que está comigo vai seguir ele, porque convém que ele cresça e que eu diminua. E pronto, e o meu ministério chegou agora, acabou. Então irmão, Deus ele tem, quando ele chama um homem, quando ele chama alguém, ele tem um propósito na carreira ministerial. E aquele homem, meu irmão, ele só morre no dia, na hora que Deus tiver cumprido o propósito dele por meio dele. Um dia que Deus tiver cumprido o propósito dele por intermédio da minha vida, pronto, ele me leva embora. Paulo vai morrer, não é porque Deus não pôde livrar ele, porque lembra que Deus tirou João da prisão. Opa, não é tempo do João, Tiago morreu, mas agora não é o tempo de João não. Tiago morreu com propósito, para a igreja poder se espalhar e pregar o evangelho em outro lugar, estão só em Jerusalém. Mas agora Pedro está preso, não é para ele morrer agora não. Vai lá, o anjo foi lá e soltou Pedro, pronto. Então Deus não livrou Paulo naquele dia, porque tinha chegado o tempo, cumpriu a carreira dele, meu irmão. Ele diz, eu cumpri a minha carreira, então chegou a hora, eu tenho que ir, eu tenho que partir a hora da minha partida. Então é assim, meu irmão. É dessa maneira. Agora, claro, ninguém vai andar tentando a Deus por aí, né? A gente vai fazer algo, mas ninguém vai tentar, eu vou pular no meio do carro, o fim da minha partida não chegou ainda. Vá que você vai ser esbagaçado pelo caminhão, se você pular, né? Então, entenda isso. Deus lhe chamou, Deus tem um propósito, e isso só vai ser tirado quando o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Antes disso, ninguém pode tirar a sua vida, amém? E também você não pode passar do dia que Deus quer que você fique. Também tem isso. A minha mãe dizia, meu filho, pelo amor de Deus, tenha cuidado. Quando eu fazia aquelas viagens de noite lá para o interior, na lama e tudo, eu disse, mamãe, eu só vou partir nos dias que Deus quiser. E também, quando chegar esse dia também, não tem quem impeça de eu partir. E é assim. Então, amado, para concluir, Paulo, ele
diz no verso 18: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Quando diz guardar de toda má obra, não vai entender que está dizendo que Deus vai me livrar das lutas, que Paulo apanhou, passou tribulação demais, foi apedrejado e tudo. Quando ele diz que Deus vai me livrar de toda má obra, ele está dizendo, está falando que Deus vai livrar ele, dele não cair no laço do inimigo, dele não cair nesse lado de Satanás, dele não desviar, dele não apostatar, dele não retroceder. Nós somos dos que avançam, não dos que retrocedem. E ele diz, agora ele entra aqui na questão das saudações para concluir, no verso 19: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Certo, agora Paulo está mandando saudações para os irmãos que estão lá, junto com Timóteo, na cidade que ele está. Erasto ficou em Coríntio, deixei Trófimo doente em Mileto. Então Paulo diz, quando partiu para Roma, ele diz que o Erasto ficou em Coríntio e ele tinha deixado o Trófimo doente, lá em Mileto. O Trófimo era um irmão, um dos cooperadores, adoeceu e Paulo deixou ele lá. Não pôde levar por causa da doença, né? E aqui deixa claro que nem todo mundo que eles oravam para ser curado, eram curados, né? Acontecia alguns casos, como esse aqui, que Paulo com certeza orou pelo Trófimo, mas Deus não curou ele, ele continuou doente. Então fica aí, Trófimo, que nós temos que seguir a viagem, e você não pode ir, fica aí que os irmãos vão cuidar de você. Aí ele diz no verso 21, procura vir antes do inverno, Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Aqui Paulo está mandando a saudação dos crentes lá, né? Tinha os cooperadores e tinha os crentes. Aqui Paulo está mandando a saudação dos irmãos lá da igreja, porque nem todo irmão é cooperador, você sabe disso, né? Então ele diz, saúde, o Senhor Jesus seja com o teu espírito, a graça seja contigo, amém e amém. Então, querido, assim nós concluímos aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vimos aqui, como eu falei aqui no começo, um pequeno resumo, que essa carta, meu irmão, ela foi mais propriamente escrita mesmo para uma questão pessoal, entre Paulo e o pastor Timóteo, o jovem pastor. Você vê aqui que muitas vezes Paulo está falando de questões pessoais, da questão do ministério pessoal do Timóteo, os cuidados que ele tem que ter, forma como ele tem que se conduzir, como ele tem que se comportar, e algumas orientações e direções que o apóstolo vem dando a ele. Inclusive, como nós falamos aqui, ele fala para Timóteo a respeito da apostasia que vai surgir no meio da igreja, enfim, das perseguições, do povo que não vai querer ouvir a verdade, fala das oposições. Então, amado, tudo isso que aqueles homens passaram, nós passamos também aqui hoje e vamos passar. Claro, num contexto diferente, numa época diferente, numa sociedade diferente, mas não menos corrupta do que aquela, acredito que até mais, certo? Mas numa apostasia muito maior e no meio de muito mais heresias. Então, que as palavras do Santo Apóstolo de Cristo, escrita nessa carta essa noite, amados, possa lhe encorajar, possa lhe dar força, possa lhe dar ânimo, desde o momento em que Paulo disse que já está perto de partir, ainda está perto de morrer, mas lutou, combateu o bom combate, ainda assim, enquanto estivesse vivo, ia continuar fazendo a obra de Deus, mesmo que não fosse na rua, mas seja escrevendo. E os últimos conselhos que ele deu para os jovens apóstolos e os cooperadores que ele enviou para as outras cidades, mesmo que ele poderia pedir para todo mundo ficar junto com ele, não, mas vão lá, vão fazer a obra, eu vou ficar aqui, eu estou preso, mas vocês vão lá, aproveita e vão fazer a obra, visitar as igrejas, enfim, vão servir. Então, amado, nós temos que adotar para nós temos que receber para nós, e isso eu acredito que é uma de importância espiritual muito grande para cada um de nós. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.